a origem das palavras que você usa todos os dias e nunca percebeu. Você já parou para pensar que cada palavra que sai da sua boca carrega séculos de história? Palavras que usamos todos os dias de forma tão natural já atravessaram guerras, impérios, oceanos e gerações. Elas mudaram de forma, de som e até de significado, e mesmo assim continuam vivas, escondendo histórias que quase ninguém conhece. Palavras que usamos todos os dias de forma tão natural já atravessaram guerras, impérios, oceanos e gerações. Elas mudaram de forma, de som e até de significado, e mesmo assim continuam vivas, escondendo histórias que quase ninguém conhece. Hoje você vai descobrir a origem das palavras que usamos diariamente. Vai perceber que o simples ato de falar é, na verdade, uma viagem no tempo. Nossa língua é como um grande mosaico. Ela não nasceu pronta, foi construída aos poucos, misturando influências de povos diferentes. O português, por exemplo, tem raízes no latim, a língua falada no antigo Império Romano. Quando os romanos dominaram a região da Península Ibérica, espalharam seu modo de falar. Com o tempo, esse latim foi se transformando até dar origem ao português. A palavra escola vem do latim escola, que por sua vez veio do grego antigo. Curiosamente, no início, essa palavra significava tempo livre. Isso mesmo. Estudar era considerado um momento de reflexão, algo feito fora das obrigações do dia a dia. Com o tempo, o sentido mudou e passou a representar o lugar onde aprendemos. Outra palavra comum é trabalho. Ela tem uma origem surpreendente. Vem de uma palavra latina que significava instrumento de tortura. Com o passar dos séculos, o sentido foi se associando a esforço e sofrimento. Hoje usamos essa palavra para falar de nossas atividades profissionais, mas sua raiz revela uma visão antiga sobre esforço e dor. Já a palavra salário tem ligação direta com o sal. Na Roma antiga, o sal era um bem precioso. Em alguns períodos, soldados recebiam parte do pagamento em sal, ou em valores ligados a ele. Daí surgiu a ideia de salário, algo que hoje parece tão comum, carrega um traço da economia antiga. E dinheiro? A palavra vem de uma moeda romana, chamada denário. Essa moeda circulava amplamente e acabou dando origem ao termo que usamos até hoje. Mesmo depois de o denário desaparecer, o nome permaneceu vivo. Muitas palavras do nosso dia a dia também têm origem árabe. Isso aconteceu porque a Península Ibérica ficou sob domínio árabe por séculos. Palavras como azeite, açúcar e algodão vieram dessa influência. Repare que muitas começam com al. Esse detalhe é uma marca da língua árabe. Quando dizemos Oxalá, estamos usando uma expressão que significa se Deus quiser. Ela também vem do árabe. Ou seja, até nossas expressões de desejo carregam histórias de encontros culturais. O Brasil também contribuiu para transformar o português. Muitas palavras que usamos vêm de línguas indígenas. Abacaxi, por exemplo, tem origem tupi. Pipoca também. Essas palavras nasceram aqui, descrevendo elementos da natureza e da cultura local. A influência africana também deixou marcas profundas. Palavras como samba, quilombo e moleque têm origem em línguas africanas. Trazidas durante o período da escravidão, elas fazem parte da nossa identidade cultural. Até palavras simples, como janela, têm uma história curiosa. Vem do latim que significava pequena porta. Com o tempo, passou a designar a abertura na parede por onde entra a luz e ar. A palavra companheiro vem da ideia de compartilhar o pão. No latim, havia uma expressão que significava aquele que divide o pão com você. Olha que bonito isso. A palavra que usamos para falar de amizade nasceu de um gesto simples de dividir alimento. Você já percebeu como as palavras mudam de sentido ao longo do tempo? Vilão, por exemplo, já significou apenas alguém que morava em uma vila. Não tinha relação com maldade. Com o passar dos séculos, o significado foi se transformando até chegar ao que conhecemos hoje. Garoto e menino também passaram por mudanças. Algumas palavras eram usadas apenas em determinadas regiões. Depois, se espalharam. Outras eram consideradas formais e ficaram populares. A língua é viva. Ela cresce, se adapta e se transforma conforme a sociedade muda. Novas tecnologias criam novas palavras. Antigamente, ninguém falava em internet ou celular. Hoje são termos comuns. Algumas dessas palavras vieram do inglês e foram adaptadas ao português. O contato entre povos sempre foi um dos principais motores dessa transformação. Comerciantes, viajantes, invasões, migrações, cada encontro deixava marcas na língua. Palavras viajavam junto com as pessoas. E não são apenas as palavras antigas que carregam histórias. Muitas expressões populares também têm origem curiosa. Ficar a ver navios surgiu em um contexto histórico, ligado a um rei que esperava navios que nunca chegaram. A expressão atravessou séculos e ainda usamos quando alguém fica esperando algo que não acontece. Acabar em pizza nasceu de um episódio ligado ao futebol. Quando uma reunião terminou sem solução,
e comendo pizza. A expressão se espalhou pelo país. As palavras também mostram como pensamos. Em algumas épocas, certas palavras eram usadas com orgulho. Em outras, se tornaram ofensivas ou inadequadas. Isso revela mudanças culturais profundas. O mais fascinante é perceber que falamos essas palavras sem imaginar tudo o que elas já passaram. Cada conversa é um encontro entre passado e presente. Se você pudesse escolher uma palavra do seu dia a dia, para descobrir a origem, qual seria? Escreva nos comentários. Pode ser que ela apareça em um próximo vídeo. Entender a origem das palavras nos ajuda a compreender nossa própria história. Mostra como somos resultado de encontros, misturas e transformações. A língua guarda memórias que nem sempre aparecem nos livros. Quando falamos, estamos repetindo sons que já foram ditos por milhões de pessoas antes de nós. Estamos dando continuidade a uma corrente que atravessa séculos. E essa corrente não para. Novas palavras surgem todos os dias. Gírias nascem nas ruas e nas redes sociais. Algumas desaparecem rapidamente, outras ficam e entram para o vocabulário oficial. A língua também revela poder. Durante muito tempo, apenas determinados grupos tinham acesso à escrita e ao estudo formal. Isso influenciou quais palavras eram consideradas corretas. Hoje, a diversidade de vozes amplia o vocabulário e transforma a forma como nos expressamos. Cada palavra é uma pequena cápsula do tempo. Quando você diz obrigado, está usando uma palavra que nasceu da ideia de estar em dívida com alguém. É como dizer que você reconhece uma ajuda recebida. Quando fala adeus, está dizendo algo que significa entregar a Deus. Mesmo quem não percebe o sentido original, continua carregando essa herança. Percebe como nada é por acaso? A língua é um grande arquivo vivo. No próximo vídeo, vamos explorar as expressões brasileiras mais curiosas e descobrir de onde vieram frases que repetimos sem pensar. Algumas histórias são surpreendentes. Se você gostou de conhecer a origem das palavras que usamos todos os dias, inscreva-se agora no canal. Deixe seu comentário dizendo qual palavra você quer ver no próximo vídeo. Curta este conteúdo e aperte o sininho para ser notificado. Assim você não perde nenhuma história escondida naquilo que falamos todos os dias.